Bom, olá, galerinha do 7º ano do Centro de Ensino Maranata. Vamos dar início a mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo. Agora nós vamos falar sobre hidrografia do Brasil, certo? Vamos lá. A hidrografia, ela é um ramo da ciência que estuda as águas do planeta, em suas diferentes formas: rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos ou geleiras. Em razão da sua vastidão ou sua extensão territorial e das características morfológicas e das condições favoráveis de pluviosidade, ou seja, chuva, o Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com grandes extensões, larguras e profundidades. A maioria dos rios brasileiros nasce em regiões de elevação, pouco elevadas, com exceção do rio Amazonas e de alguns afluentes que nascem na Cordilheira dos Andes. O rio Amazonas, por exemplo, ele é um rio que nasce lá no Peru, né, nas montanhas da Cordilheira dos Andes, por exemplo. O Brasil possui 8% de toda a água doce que está na superfície da Terra. Além disso, a maior bacia fluvial do mundo, a Amazônica, também fica no Brasil. Somente o rio Amazonas deságua no mar, 1/5 de toda a água doce que é despejada nos oceanos. A rede fluvial do Brasil origina-se a partir de 3 divisores de águas, que são os centros dispersores de água, isto é, locais a partir de onde as águas tomam uma direção. Correspondem geralmente às serras e aos planaltos. O que são dispensores de água? São aqueles declives, aquelas áreas de caídas, né? Que vêm das partes mais altas para as mais baixas. Os 3 principais divisores são a Cordilheira dos Andes, que dá origem aos formadores do rio Amazonas, o Planalto Norte Amazônico, que dá origem aos rios da margem esquerda do rio Amazonas, e finalmente o Planalto Brasileiro, de onde se originam as mais importantes bacias brasileiras: a Amazônica, na margem direita, a Platina, do São Francisco e do Tocantins, a do São Francisco e a do Tocantins-Araguaia. A água, ela é essencial para a vida na Terra e para a biodiversidade. A água doce de boa qualidade é fundamental para a vida dos seres humanos e para o desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que a água é utilizada para tudo, né? O início de toda a civilização, né, de todas as cidades, de todos os lugares, sempre tem origem próximo a uma fonte de água. Por exemplo, toda cidade ela tem a sua fundação próxima a um rio. Um exemplo disso é Cuiabá, que iniciou, né, as margens do rio que leva o mesmo nome da cidade. Né, a cidade leva o nome do rio, na verdade, né, que o rio Cuiabá é anterior à cidade. E ainda falando em água, sempre lembrando que é um recurso bastante importante para a manutenção da vida na Terra, ela tem que ser preservada e a gente precisa entender qual é a distribuição desses recursos no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Ele tem a maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo o território nacional, como pode ser visto no gráfico. Aqui a gente tem 16% no centro-oeste, nós temos bastante água. O sul tem apenas 7%, o sudeste 6%, o nordeste 3%, e o norte concentra a maior parcela dessa reserva e dessa distribuição de água no Brasil. Né? A região norte, até por conta da proximidade com o rio Amazonas, com a floresta amazônica, a proximidade com a linha do Equador, que é a região mais quente, tem bastante vegetação, então favorece o desenvolvimento de chuva, o que faz com que lá tenha bastante água. Para garantir a qualidade dos recursos hídricos brasileiros, a hidrografia do nosso país foi dividida em 12 regiões. Isso para facilitar o acompanhamento e o gerenciamento da situação desses recursos dentro do nosso país. Cada região é formada por uma bacia ou um grupo de bacias próximas,
que apresentam características naturais, sociais e econômicas mais ou menos similares. Essas 12 regiões hidrográficas brasileiras estão representadas aqui no nosso mapa. Deixa eu pegar aqui. Elas são essas aqui, ó. As 12 regiões hidrográficas brasileiras. A amazônica, né, que é uma bastante conhecida, é bem principal, Tocantins, Araguaia, o Atlântico Nordeste Ocidental, a Parnaíba, o Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, o Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e o Atlântico Sul. Aqui tem as cores, deixa eu limpar aqui. Aqui tem as cores da legenda. Verde, que corresponde aqui, a verdinha corresponde ao Amazonas, Araguaia, Tocantins, o azulzinho aqui, o Atlântico Sul Ocidental, que é esse aqui. Cadê? Aqui. E aqui em cima também. Cadê minha flecha? A Parnaíba. Aqui. Uruguai. Mudando aqui. Uruguai. Atlântico Sul, que fica no sul. Atlântico Leste. Paraná e entre outras. Aí vocês podem ir olhando aqui e identificando pelas cores. Tem esse mapa também com as regiões lá no livro de vocês. Então é só acompanhar. Vou colocar lá no final as páginas, que é a página da hidrografia, e vocês acompanhem também pelo material impresso de vocês, ok? Agora vamos entender aonde estão essas águas. Por exemplo, nós temos essas águas superficialmente, né? Não penetram no solo, acumulam-se na superfície, escoam, deixa eu colocar aqui, escoam e são consideradas uma das principais fontes de abastecimento de água potável do planeta, que são os rios, os lagos, né? Essas águas que a gente consegue captar para o nosso consumo com maior facilidade. Aí temos também as águas subterrâneas. As águas subterrâneas são formadas pelo excedente das águas de chuvas, que percorrem camadas abaixo da superfície do solo e preenchem os espaços vazios entre as rochas. Essas formações geológicas permeáveis são chamadas de aquíferos e são classificados em 3 tipos: fraturado, poroso e kárstico, que são essas rochas abaixo do solo, em regiões que chove bastante, por exemplo, e tem rochas permeáveis, nessas formações geológicas permeáveis, ou seja, que a água passa por ela, né, seja por fraturamento, que seja quebra, rachaduras, ou porosidade, que são aqueles buraquinhos entre as rochas. Então, ela consegue ser infiltrada pelo solo, ultrapassa a rocha e fica acumulada abaixo do solo, bem profundamente, né, que são considerados o reservatórios de águas subterrâneas. Uma parte do aquífero Guarani, né, fica dentro do aquífero, uma parte não, o aquífero Guarani fica no Brasil e grande parte dessa água subterrânea está localizada dentro desse aquífero, que é um reservatório de água subterrânea, fica embaixo do solo. E temos também o mar brasileiro, que aí já não é água mais para consumo, mas para outras atividades, porque a água é salgada e não é própria para o consumo, apesar de já ter bastante tecnologia que consegue transformar essa água salgada em água para o consumo, porém ela, para quem já experimentou, é uma água que não é muito saborosa, podemos dizer assim, mas tem outras utilidades para o Brasil. Né? Por exemplo, o Brasil tem direito de explorar com exclusividade todos os bens econômicos existentes no oceano, tanto em suas águas quanto no seu subsolo. Essa exploração ocorre na faixa chamada de Zona Econômica Exclusiva, a ZEE, e ainda é importante para a geração de empregos, né? Através da pesca, do turismo, do transporte de pessoas e alimentos, produtos, obtenção de recursos minerais, energia, entre outras. E uma dessas fontes, né, de recursos que o mar nos oferece é a extração de petróleo e também de sal.
né? A gente sabe que tem a Petrobras aí que explora o subsolo dos oceanos. Aqui nós trazemos a palavra o mar brasileiro. Mas eu já expliquei para vocês que o Brasil não existe mar, né? A configuração de mar é outra, né? É uma faixa de água circundada por uma de solo com uma ligação para o oceano. Isso é mar. No caso do Brasil, nós somos banhados pelo oceano. Qual oceano? O Oceano Atlântico, certo? Peraí que a minha flechinha sumiu aqui. O Oceano Atlântico, ok? Vamos lá, próximo. Ok? Então, é isso. Eu peço que vocês acessem a plataforma e acessem a plataforma e também o chat. Durante o período da aula de vocês, ou na hora que vocês estiverem fazendo as atividades, acessem o chat e deixem sua pergunta. No horário das aulas, né, que a gente, no nosso horário comum de aula, eu estou sempre disponível para estar respondendo as questões. Só que eu tenho percebido que nem os alunos não estão acessando durante o período de aula. Sem problemas também, né? Tá todo mundo em casa, acessa na hora que for mais conveniente. Porém, eu peço que tenta acessar durante o período de aula, vamos tentar conversar, se vocês tiverem dúvida, o conteúdo é super fácil, ele é praticamente autoexplicativo, mas é super fácil, mas sempre vai ter um aluno que tem dúvida numa questão e outra, então acesse lá, pergunta, e qualquer dúvida eu vou estar respondendo pelo chat. Tem o fórum também, só que por enquanto, às vezes demora para chegar a mensagem para mim, eu não vejo na hora. O chat ele é mais instantâneo. Então você acessa lá perguntando, professor, eu não entendi o que significa água subterrânea, eu não entendi por que o Brasil não tem mar, sei lá, qualquer coisa que você não entendeu, você entra lá, pergunta e a gente vai estar conversando mais facilmente, ok? Então, por enquanto é isso. Boa aula, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, já sabe, chat e portal plataforma do aluno, tá? Vou deixar atividades para vocês estarem fazendo também. Bom estudos para todos.